hierarquia por posição, ela é imutável. Já de função, ela é mutável. A hierarquia por posição não depende do teu mérito, não depende do teu desempenho. Já de função depende do desempenho. Depende do desempenho. Um exemplo de hierarquia por posição: pai e filho. O pai vai ser sempre pai. Pode ser um mau pai, pode ser um pai ausente, pode ser um pai relapso, mas é pai. Isso não muda, porque é uma posição dada a ele. Ele não se tornou pai porque ele é melhor que o filho, porque muitas vezes tem filho que é melhor que o pai, não é? Talvez o filho tenha um desempenho melhor que o pai, mas mesmo o filho tendo um desempenho melhor que o pai, nunca se torna pai. Nunca se torna pai. O filho pode ser um excelente cristão, uma boa pessoa, um excelente profissional, e o pai fazer tudo errado, mas não muda. Essa hierarquia é imutável, independe do desempenho. Ele é pai por posição. Foi Deus que estabeleceu ele como pai, e ele é o pai. Você pode até não considerar como pai. Você pode até dizer, não, esse não é meu pai. O meu pai agora é aquele. Mas isso não muda. Essa hierarquia, ela é sempre assim. Ele é pai. É de posição. A hierarquia por função é diferente. Você conquista. Você se torna diretor de uma empresa. Você não nasceu diretor, você chegou lá por causa do seu desempenho. Provavelmente começou como office boy, vendedor, gerente, foi galgando e o teu desempenho foi mudando a tua função e você chega a ser diretor. Mas ela pode mudar, talvez você não fique a vida inteira diretor, você vai ser, sei lá, presidente, ou vai baixar, vai ser gerente. Entendeu? Então essa hierarquia é segundo a função, essa é mutável. Essa é do mérito. Deus coloca uma hierarquia no casamento, homem e mulher, baseado na posição, não no desempenho. Não no desempenho. Porque existe uma hierarquia no céu. Porque a gente percebe essa hierarquia onde Jesus glorifica o Pai. E a Bíblia diz que todas as coisas vão se submeter a Jesus, e depois que todas as coisas estiverem submetidas a Jesus, o próprio Jesus se submete ao Pai. Então há uma hierarquia, por posição, não por função nem por desempenho. Essa é imutável, porque Deus e Jesus são a mesma pessoa, nenhum é maior que o outro. Mas Jesus se coloca na sua posição de glorificar o Pai. Amém? Amém? Mas são a mesma pessoa. Um não é melhor que o outro. Homem, marido e esposa. O marido não é melhor que a esposa. Mas ele tem uma posição dada por Deus. Isso não gera inferioridade na mulher. A mulher não está ali submissa porque ela é inferior, porque ela é incapaz. É por questão de posição que Deus coloca. E cada posição tem um propósito, não por função. Porque você pode, num casamento, você ter dois tipos de hierarquia: a de posição e a de função. Exemplo: se a nossa presidenta fosse casada, ela não é, né? Mas vamos dizer que ela fosse casada. Em casa, ela estava submissa ao seu marido pela posição. Era o marido. Mas no país, o marido se submetia a ela na função. É diferente. É diferente. Porque tem pessoas que acham que mulher assim, eu não acho certo mulher ser a diretora da empresa, porque a mulher vai mandar no homem. Você não está falando das mesmas coisas. Está falando de função. Uma mulher pode ter uma função acima do homem, porque aquilo foi baseado no desempenho dela.
E ela desempenhou melhor que o homem, então ela galgou uma posição, uma função. Pode ser. Agora, tem coisas que Deus estabelece como posição, como pai, filho, marido, esposa, não baseado no desempenho, nem que é melhor ou pior do que o outro, mas na posição que Deus estabeleceu. Amém? Mesma coisa no ministério. Deus estabelece uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, não por causa do desempenho, não por causa do desempenho, porque é Deus quem faz, mas é por causa da posição. E quando a gente respeita uma autoridade, a gente está respeitando não o cara, está respeitando a posição, a posição que foi dada por Deus. Por isso o mandamento: honrarás o teu pai. Não é honrar o desempenho dele. Talvez tu pode dizer assim: esse homem não merecia honra, porque ele abandonou o filho, ele não quis saber do filho, ele foi sempre um relapso, o desempenho dele foi terrível, mas a honra está na posição que é dada por Deus, que não muda. Agora, se você olhar para o desempenho, daqui a pouco, num casamento, o marido não exerce essa posição, o desempenho dele é fraco, mas isso não muda. A posição é dada por Deus, é uma questão de honra ao que Deus estabeleceu. Amém? Amém. Então Deus estabelece aqui o homem numa posição de guardião da esposa, de protetor da esposa, guardar o desejo da esposa, fortalecer a esposa. E depois no Novo Testamento diz assim: mulher, sede submissa aos vossos maridos, né? E maridos, deem a sua vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. É como se nós fizéssemos um teatrinho aqui, tá? Tivesse aqui a Soraya, minha esposa, e daí eu explicasse isso para ela e dizia assim: bom, você tem que ser submissa a mim. Esse é o primeiro ponto. E ela: não quero ser submissa. Não, mas é a palavra de Deus, é a posição, você tem que submeter, isso é bom para ti, você tem que submeter ao que Deus pediu para mim fazer. Aí ela: tá bom, eu aceito, eu vou ser submissa ao que Deus quer fazer na tua vida. Agora me diz, Luciano, o que Deus quer fazer na tua vida? Deus quer que eu morra por ti, Senhor. Então me ajuda a morrer por ti. Me ajuda. Me ajuda a cumprir isso que Deus me deu, de te guardar, de te proteger, de morrer por ti. Me ajuda nisso. Acho que nós ficamos com a pior parte. Mas você entende isso? Não é se submeter ao que eu quero, é submeter ao que Deus quer para a família. Me ajuda, esposa, a te guardar, a te proteger, a te abençoar, a guardar o teu desejo. Me ajuda nisso. Realmente a maior parte da esposa que diz que você tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. É complicado, é muito forte. Olha, é muito forte. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Amém? Eu já falei sobre o trabalho, mas quando Deus fala sobre a esposa, aquilo também é um puxão de orelha para o homem. A partir de agora, tu vai desempenhar essa função. Eu te coloco numa posição, mas não é porque tu é o melhor, não é porque tu tem um bom desempenho, não é porque tu tem um bom desempenho, é Deus que colocou. É a mesma coisa o rei, filho do rei que ia ser o herdeiro do trono. Ele não foi rei porque ele mereceu, ele não foi rei porque ele passou num concurso público, ele foi rei porque parece que ele ganhou uma posição. Ele ganhou uma posição, foi dado, naquela época foi dado por Deus. Agora, o cara para ser presidente da república, aí sim é uma função. O cara fica presidente 4 anos, se reelege 8. Uma função, acabou a função, acabou a posição. Acabou a função, acabou a posição. Tem mais essa. Acabou a função, acabou a posição. Acabou a posição. A posição de marido permanece para sempre. Para sempre, até ele morrer. Até de pai, para sempre. De filho, eu sempre vou ser filho do meu pai e da minha mãe. Sempre. Eles podem já ter morrido, mas eu continuo filho deles.
uma coisa que hoje Deus consegue mostrar comigo através da igreja, que eu nunca tive assim, eu não tive pai e mãe presente, né? Obrigado pelos meus tios, e eu tive sempre essa autoridade do meu tio representando o meu pai, mas eu nunca consegui chamar meu tio de pai, mas eu respeitava ele como meu pai, até nos momentos maus deles, com bebidas e tudo mais, eu não falava nada porque eu respeitava ele por pai, né? Mas só não conseguia chamar. E hoje através da igreja, através dos vínculos da igreja, eu consigo considerar que hoje eu estou tendo um novo vínculo com a minha mãe, mas eu nunca tive essa questão de conseguir chamar ela de mãe. Até uma espírita falou uma vez: olha, eu vejo muito a Brasil assim, vocês não têm esse sentimento de filho para com mãe. Eu vejo que não chamaram de mãe lá, porque vocês nunca tiveram esse vínculo. Nenhum dos 7 irmãos chamaram ela, deu todos para chamar então. Mas hoje eu consigo, através da igreja, chamar ela de mãe, um sentimento assim de autoridade vinda por Deus, né? E o pai não conheço mais, através da vida dos pastores, da vida dos irmãos da igreja, eu consigo assim, do meu tio que me criou, né? Mas ainda me falta essa questão assim, que eu não conheço o meu pai assim verdadeiramente, porque eu nunca tive contato com ele, né? Mas tem esse sentimento assim de ter um pai, né? Amém. Qual é o trabalho de Deus para nós? É a gente conciliar a posição com a função. Porque é terrível quando tu tem a posição, mas tu não exerce a função. Tem a posição, você é marido, mas você não faz a função do marido. E ainda a Bíblia te resguarda para que honre, para que submeta, mas você não está fazendo a função. Então você tem que descobrir, só um pouquinho, a função da tua posição. Porque daqui a pouco Deus te deu uma posição e você não está fazendo a função dela. E tem funções que você faz e que te galgam posições. Eu vejo a própria hierarquia celestial de querubins, arcanos e serafins, querubins, serafins, arcanos e anjos. Cada um numa posição. Cada posição, a ponto de o arcanjo Miguel não repreender Satanás, o Senhor se repreenda. Ele respeitou a posição do A posição. Já que ele não fazia mais a função. Exatamente. Ele não fazia mais a função, ele agora é outro. Mas respeitou a posição que foi estabelecida por Deus. Porque é Deus que pode retirar a posição. E Deus vai retirar a posição lá na eternidade. Lá não vai ter mais marido, mulher. Lá que aí não tem mais posição. Mas aqui Deus coloca. Então é um problema quando a pessoa tem uma posição e não exerce uma função. Esse é um problema. Você está numa posição que Deus colocou de pai, mas tu não tem a função de pai. Aí levanta outro que faz a função do pai, mesmo não tendo a posição. Mesmo não tendo a posição. Ele não é, teu tio não é o teu pai, mas ele está fazendo a função do pai. Funciona como pai, mas o pai mesmo é aquele ali, que não exerceu a função. E daí qual é o outro problema nos casamentos? É isso, você descobrir a posição, e você tem que honrar a posição. Deus coloca um líder na igreja, é uma posição que Deus colocou, reconhecida pela igreja. Então, muito mais do que o desempenho da função, você honra a posição. E ele, Deus, tem que descobrir a função e exercer sua função. Mas ele não vai ser avaliado pelo desempenho, a posição dele não muda. Claro que se ele não faz, executa a função, tem dificuldades, tem problemas, mas a nossa honra é pela posição. Vocês conseguem entender isso? Por exemplo, a Dilma. Hoje a Dilma, ela está na função de presidente e na posição de presidente. Então a gente respeita ela. Talvez você não gosta do PT, você não gosta dela, mas ela está numa posição que ela conseguiu pelo desempenho. Então a gente honra a posição. Mas ela não vai ser para sempre lá. Quando ela sair, vem outro e a gente continua honrando a posição, independente de quem está lá. Pode estar o Sarney, pode estar a posição continua. A posição continua. Porque a nossa honra é para a posição. Primeiro ele. Eu acho que para nós o desafio também é reconhecer o jugo que nós, como maridos, colocamos sobre as nossas esposas, que elas terem que enxergar isso e nós não assumimos a nossa função. A gente só quer a posição e não quer a função. Porque nós esperamos que elas enxerguem isso, mas elas enxergam muito bem essa questão, veem que querem ser submissas, mas veem a nossa falha no desempenho e ainda assim precisam
se manter nessa posição, enquanto nós mantemos relaxados na questão da função. É isso. E isso, 90% dos casamentos, o problema é esse. É o desempenho da função. Que a função desempenha é proteção, amar, sustentar, ser fiel, ser compreensivo. É a função. É a função inerente da posição. Entendeu? É a função inerente da posição. Primeiro, Gustavo. Exatamente nessa linha, uma das coisas que a palavra também coloca é: quanto maior a tua função, maior a tua responsabilidade, e mais tu é cobrado por ela. Que isso também, né? Ou seja, Deus coloca exatamente assim nesse aspecto. Às vezes a gente almeja grandes posições, mas não sabe se está preparado para carregar esse fardo da função. Poxa, essa responsabilidade vai ser cobrado por Deus. Mas tua esposa, se tu tem uma posição maior do que tua esposa, se tu quer te colocar assim dessa forma, evidentemente tu vai ser cobrado mais do que ela. É isso aí, bolsa, porque muitas vezes a pessoa quer uma posição. Eu queria ser um pastor. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Eu queria ser o líder do louvor. Vai ser cobrado. Você almeja a posição, mas saiba que tem a função. Não, no caso do desempenho de função, né? Da paternidade, da família, também tem um referencial, né? Enquanto não desempenho, não há um desempenho total, no meio, na tua comunidade, né? Na tua sociedade, tem as referências, né? Quando não tem um pai presente é uma coisa, né? No caso do humano, mas quando tem essa pessoa e ela não desempenha, tem as referências, né? Que é Deus eterno, também tem aquelas figuras que se aproximam também para nos auxiliar, né? A gente tem esse dever de reconhecer as posições. O professor da escola dos nossos filhos, ele tem uma posição. Tem uma posição importante. Muitas vezes nós até não desempenha bem a sua função, mas ele tem uma posição. E hoje está uma bagunça nas escolas, violência, por causa disso, porque ninguém mais respeita a posição, ninguém respeita a polícia, ninguém respeita o professor, ninguém respeita o síndico, ninguém respeita nada. Ninguém respeita nada. E daí não funcionam as coisas. Será o momento amor aí, né? Quando Jesus fala a respeito do reino de Deus, diz que aquele que quiser ser maior, seja o que mais sirva. Ou seja, ele estava ali falando de posição ou de função, ou de duas coisas. Das duas, porque a posição é ser o maior, mas a função do maior é agir como o menor. Quem diz, olha o que eu faço. Vocês dizem, eu sou o Senhor, e bem dizes. Ele assume a posição dele. E bem me dizes, mas olha como eu ajo. Entendeu? Ele assume a posição dele. Ele não diz assim, Jesus, tu é o Senhor. Não, que isso, não fala isso comigo. Eles bem me dizem, e realmente eu sou. Mas olha a minha função, é servir. É uma pirâmide invertida, né? Com certeza. Eu acho que o símbolo de Israel reflete bem essa questão, né, da natureza humana e da natureza de Deus, porque é o contrário. Pastor, nos oriente aqui em oração. Nós estamos encerrando o retiro e estamos no nosso coração. Que Deus nos dê graça para que possamos exercer a função de acordo com a posição que nós já temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Precisamos dessa graça em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai. Estamos aqui, Senhor, e nós te louvamos por aquilo que recebemos do Senhor. E nós sabemos que isso acumula responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, Senhor. E nós sabemos que tudo isso que ouvimos nos torna indesculpáveis agora, Senhor. Por isso nós carecemos da tua graça, precisamos do teu Espírito para que possamos desempenhar tudo aquilo que tu mesmo colocou em nós, Senhor.
Tua palavra diz que é Tu que efetua o querer e o realizar, Senhor. Por isso, converte o nosso eu, converte a nossa alma, o nosso coração, para que possamos nos amoldar a tudo, Senhor, que Tu determinou para nós. Nós queremos assumir a totalidade da Tua palavra, Senhor. Queremos cumprir totalmente, Senhor, aquilo que Tu determinou, como Davi, homens dispostos a fazer toda a Tua vontade, Senhor. Nós estamos entendendo aonde o Senhor nos colocou, estamos entendendo aonde o Senhor nos plantou, nós estamos entendendo, Senhor, e discernindo as coisas com clareza, e que possamos aplicar o nosso coração, que verdadeiramente, como aquele marido que veio e se apresentou dizendo: minha mulher mudou, que isso seja uma verdade, Senhor. Que hoje seja um divisor de águas, que saímos daqui transformados, aperfeiçoados, saímos daqui hoje determinados a praticar, Senhor, tudo que recebemos aqui, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes a nossa debilidade, a nossa deficiência, mas nós te louvamos pelo Teu Espírito que nos faz andar por toda a verdade, e nós queremos andar por esse caminho. Nós aqui escolhemos, decidimos por aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Por isso, Pai, nos torna padrão de referência em nossas casas, e também, Senhor, que os nossos irmãos possam ser contagiados por esse amor, por essa graça, que as famílias sejam restauradas, que as funções, as posições sejam estabelecidas, para que esse corpo, que é a Tua igreja, esteja bem ajustado, como modelo, como padrão, como referência. Levanta a nossa casa como referência, levanta a nossa vida como referência, como modelo de procedimento, de amor, de fé, de pureza, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Te louvamos pelo Teu Espírito, Espírito Santo. Nós recorremos ao Teu auxílio, à Tua ajuda, Senhor, para que na nossa fraqueza Tu opere fortaleza, Senhor, para que Tu nos ajude naquilo que precisamos do Teu auxílio, do Teu socorro, possamos fazer com perfeição, em nome de Jesus, Pai. Por isso, converte o nosso coração essa manhã, converte o nosso coração, as nossas esposas, que são um espelho, que elas possam refletir essa luz que hoje nós recebemos, que é o Senhor em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, te louvamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que as nossas esposas possam refletir a glória do Senhor na nossa vida, como espelho, como a lua reflete a luz do sol. Que as nossas esposas possam ser iluminadas por essa luz que é Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. O Senhor foi muito edificado aqui nesse retiro, recebi essa graça de Deus. E vamos orar pela vida do pastor Luciano, amém, irmãos? Vamos orar aqui para que Deus, vamos pedir que os irmãos e Eloizinho venham aqui, vamos cercar a vida dele, a casa dele, a família dele, a esposa dele, porque todos nós caminhamos nesse desafio. E agora vamos cercar aqui, vamos abençoar aqui. Eu vou chamar aqui o Leandro. Vem cá, Leandro. Você vai orar pelo pastor Luciano, você vai abençoá-lo, para que Deus continue usando o pastor com essa graça, para que a gente possa, no Senhor, nos alimentar da vida do outro. Amém, Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos
Honramos nessa manhã a vida do pastor Luciano, esse homem de Deus que tem usado, levantado com uma palavra instruída, Senhor, e colocado na sua boca uma palavra de instrução, de sabedoria, para trazer luz sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do nosso ministério, Pai. Que tu possas continuar usando tremendamente, Pai. Oh Deus, nas suas aptidões, Pai, em nome de Jesus, tudo que tu tens ainda para fazer na vida dele, Senhor, que ele possa viver isso, Pai, intensamente, Senhor, todos os dias, Deus. Oh Deus, leva mais além, Senhor. Oh, que a cada dia, que a cada manhã, que a cada nascer do sol ele possa contemplar cada vez mais os teus propósitos sendo realizados, Pai, na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, dá forças aos pés do teu filho, as mãos, a sua mente, renova, fortalece, Senhor, todo o cansaço mental e físico, renova as forças, Pai, para a carreira que tu tem proposto sobre a vida do teu filho, Senhor. Que ele possa percorrer até o fim da sua vida, Senhor. Ou que ele possa viver, Senhor, todas as palavras que ele tem falado aqui, que ele possa viver na vida dele também, Senhor, na sua totalidade, que a sua família possa experimentar esse homem, Senhor, transformado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoando sua casa, Senhor, a vida da Soraya, que essa mulher ajudadora idônea que tu tens posto ao seu lado, Senhor, para que ela também cresça cada vez mais, Senhor. Fortalece a sua vida, Senhor, fortalece a vida da Soraya, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela é herdeira da graça, herdeira do dom que tens derramado sobre a vida do teu filho Luciano, Pai. Oh Deus, por isso abençoamos essa casa, Senhor, a Jéssica e a Cacá também, Senhor. Nós abençoamos as filhas, Pai, o fruto, Senhor, que tens dado, Pai, que seja, Senhor, motivo de constante alegria, que o teu filho possa contemplar no decorrer dos anos, Pai, os sonhos sendo realizados na vida de suas filhas, mulheres cheias de Deus, Senhor, mulheres que vão casar com homens, Senhor, cheios do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as filhas, Pai, guarda de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Livra, Senhor, livra das tentações da mocidade, livra, Senhor, a vida das filhas do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal que se levanta, todo o mal que tem sido intentado contra a sua casa. Nós sabemos que os demônios, o diabo vem trabalhando, Senhor, todas para destruir, para minar, mas nós repreendemos a mão de Satanás em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, como igreja cobrimos, abençoamos, Pai, dispensamos sobre a vida dele o nosso amor, o nosso cuidado, que ele sinta, Senhor, o nosso amor, o nosso cuidado sobre a sua vida todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que te amamos, que reconhecemos sobre a tua vida a autoridade. Oh Deus, em nome de Jesus, já abençoamos, em nome de Jesus. Eu queria falar uma coisa a respeito do Luciano, assim. Eu quero contar, alguns já falei isso, como é que eu conheci o Luciano, até para honrar esse servo de Deus. Eu tinha me convertido em dezembro de 92. Deus tinha me chamado muito fortemente e eu estava em dúvida se eu voltava para a faculdade, não, se largava. Eu tinha tido uma história e era um mundo extremamente secular, que eu não queria novamente ter aquela ligação. E eu me lembro que eu falei com o pastor Luiz Antônio da Assembleia, que infelizmente faleceu naquele acidente da praia, disse: não, volta, termina, Deus tem um propósito na faculdade. Mas eu orava assim: olha, eu vou ficar sozinho lá no meio daquela gente, como é que vai ser aquilo, tudo. E aí eu entrei no primeiro dia de aula, eu entro na sala de aula, tem um sujeito que está sentado, acho que na primeira, com a Bíblia aberta, assim, e eu disse: meu Deus, o primeiro, quem era cristão, nós começamos a conversar, assim, tu é crente e tal. E aquilo, assim, foi uma resposta de oração. Eu fiquei 3 meses orando por aquilo, e no primeiro dia eu encontro um irmão ali, assim. E eu sei que eu fui para casa, assim, e eu disse: Senhor, será que tu tinha mandado um anjo? Será que no outro dia vai estar lá de novo, assim? E desse dia, assim, minha alma, assim, é que nem Jonatas e Davi.
Eu amei o Luciano e nós nos conhecemos assim faz 20 anos assim. E o Luciano foi extremamente fundamental na minha conversão e nos passos, assim, digamos assim, em firmar os meus passos no Evangelho. Nós vivíamos e lia e foi extremamente fundamental, assim. E ver hoje tudo que Deus tem feito todos esses anos na tua vida e naquilo que Deus tem trazido para a vida da igreja, isso me alegra muito. E dizer principalmente isso, esse meu testemunho, que fosse muito importante para mim. Deus fiel, minha vida está em ti. Aleluia! Meus dias em paz. Todos os meus dias, aleluia! Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Declare, posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, vens quando eu te chamar, Senhor. Vens quando eu te chamar. Tem a letra ali, viu? Toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar, Senhor. Então eu vou te chamar. Em teus braços me lançar. E em teus braços